Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 3 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 17 a 27. Prisioneiro do Espírito, eu vou. Essa é a síntese da vida de Paulo e um grande estímulo para nos preparar bem à festa de Pentecostes nesse final de semana. Nesse mês de maio, escolhemos meditar longamente sobre a vida de São Paulo e dos primeiros cristãos que nos mostram claramente o que é viver segundo o Espírito. Preparemo-nos nesses últimos dias que nos separam de Pentecostes, pedindo o Espírito Santo sobre nós, invocando-o e chamando-o com todas as nossas forças sobre nós, nossos grupos e fraternidades, e será uma nova primavera. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com os judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós, entre os quais passei anunciando o Evangelho. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Prisioneiro do Espírito. Essa expressão de Paulo nos faz entender como a sua vida era conduzida pelo Espírito. Ele se sentia servo, escravo do Espírito Santo. O Espírito Santo verdadeiramente guiava e movia a igreja primitiva, como bem vemos nos Atos dos Apóstolos. São Paulo se sente conduzido pelo Espírito Santo nas grandes e pequenas coisas. Por exemplo, quando ele quer evangelizar na Bitínia e na Ásia, e o Espírito Santo bloqueia, impede que ele entre nestas terras. Ele diz: o Espírito Santo nos impediu, como escutamos nesses dias. Precisamos nós também nos tornar dóceis ao Espírito Santo, que fala de mil maneiras. Sem dúvida, a mais normal forma do Espírito Santo se tornar presente em nós é a voz da nossa consciência. O Espírito Santo age poderosamente na nossa consciência, a guia, a ilumina, a forma. Se nós soubermos escutar a voz da nossa consciência de verdade, a voz mais profunda que existe em nós, então nos tornaremos sensíveis ao Espírito Santo. É preciso decidir a se deixar guiar pelo Espírito Santo. Como seria bom, como fruto desse diário de hoje, escolher de nos tornar prisioneiros do Espírito Santo, como São Paulo. Seguir o Espírito Santo, reconhecê-lo como guia interior,
escolher de não tomar nenhuma decisão sem escutar a sua voz interior que ressoa na nossa consciência. A própria vida de Jesus era ritmada pelo Espírito Santo. Ele desce poderosamente no batismo de Jesus e logo o leva para o deserto para a tentação. Depois de 40 dias, Jesus volta com a força do Espírito Santo para dar início à sua pregação. No Espírito Santo, Jesus escolhe os 12, como fala o livro dos Atos. Em meu primeiro livro, Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aqui se pode ver como Jesus escolhe e forma os apóstolos com a luz, com a graça, com a força do Espírito Santo. E no Espírito Santo, Jesus se oferece ao Pai. Assim encontramos na carta aos Hebreus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Precisamos nos convencer disso e devemos vencer a tentação dos nossos tempos, de nos achar donos de nós mesmos. O homem moderno, cada um de nós, não gosta de rédeas. Quer se guiar sozinho, como um rio que serpeja abrindo caminho por si só. Um filósofo contou essa historinha para fazer entender a gravidade dessa situação. Certo homem rico havia comprado 2 cavalos de raça maravilhosos e queria de todo jeito ser ele mesmo a adestrá-los. Como não entendia muito de cavalos, guiava esses animais do jeito que eles queriam. Ao invés de estimular a correr, deixava que andassem como queriam. Em pouco tempo, o porte desses cavalos se tornou abatido, miserável. Esses cavalos estavam sempre cansados, viviam mais doentes que tudo. Olhar lânguido e sonolento, empacavam quando alguém montava neles. Chegaram quase a não andar mais. Visto que nada conseguia, desesperado por ter gasto tanto dinheiro com esses cavalos de raça que nem andar mais conseguiam, resolveu entregá-los ao seu servo para que cuidasse deles. Na verdade, pensava ele que estavam prestes a morrer. Mas qual surpresa! Em um mês, não se encontrava em todo o reino uma dupla de cavalos de tão belo porte, cheios de força, igual a esses. Pareciam de fogo, ninguém os vencia na velocidade e na resistência. O rico senhor não sabia que aquele servo era um dos melhores adestradores de cavalos do seu reino. Sua arte consistia em treinar os cavalos do jeito que deviam ser treinados, e não do jeito que eles queriam. Para bom entendedor, um pingo é letra. Os cavalos são as tuas capacidades e o servo adestrador é o Espírito Santo, que sabe como te puxar, quanto exigir, como estimular, para onde te levar, sabe o que é melhor para você. Sem ele tudo cai na mesmice da morte. Não há ideias, não há garra, não há metas, nem estímulos. Morremos à míngua, escravos das nossas vontades que se tornam vícios. Quem escuta o Espírito Santo na intimidade da sua consciência, muito caminho fará na vida. São Tomás de Aquino fala desse mestre interior como de uma espécie de instinto próprio dos justos, daqueles que seguem o novo coração de carne doado por Deus. O Espírito Santo é o instinto do bem que age em cada um de nós e que nos diz o que está certo e o que está errado. Assim fala São Tomás de Aquino. Citamos agora aqui a 5ª e última pregação do Padre Raniero Cantalamessa na Quaresma de 2024. Notamos que com essa pregação,
o cardeal padre Raniero Cantalamessa concluiu a sua missão de pregador da Casa Pontifícia, missão que cumpriu por 44 anos. Por isso devemos ouvir essas palavras com grande atenção e respeito. Estamos falando das inspirações do Espírito, as chamadas boas inspirações. A fidelidade às inspirações é o caminho mais breve e seguro à santidade. Não sabemos em princípio qual é concretamente a santidade que Deus quer de cada um de nós. Só Deus a conhece e a desvela para nós na medida em que o caminho prossegue. Não basta, por isso, ter um programa de perfeição bem claro, para assim realizá-lo progressivamente. Não há um modelo de perfeição idêntico para todos. Deus não faz santos em série, não ama a clonagem. Cada santo é uma invenção inédita do Espírito. Deus pode pedir a alguém o contrário do que pede a outro. A consequência daí é que, para alcançar a santidade, o homem não pode se limitar em seguir regras gerais que valem para todos. Deve também entender o que Deus lhe pede, e somente a Ele. Ora, o que Deus quer de diverso e particular de cada um, descobre-se mediante os acontecimentos da vida, a palavra da Escritura, o guia do diretor espiritual. Mas o meio principal e ordinário são as inspirações da graça. Estas são solicitações interiores do Espírito no profundo do coração, continua Padre Raniero Cantalamessa, através das quais Deus não só dá a conhecer o que deseja de nós, mas dá também a força necessária e, frequentemente, também a alegria para cumpri-lo, se a pessoa consentir. Pensemos no que teria acontecido se Madre Teresa de Calcutá se obstinasse em observar as regras canônicas então vigentes nos institutos religiosos. Até a idade de 36 anos, ela era uma irmã de uma congregação religiosa, certamente fiel à sua vocação e dedicada ao seu trabalho, mas nada que fizesse prever nela algo de extraordinário. Foi durante uma viagem de trem de Calcutá a Darjeeling para seu retiro espiritual anual que aconteceu o fato que mudou a sua vida. O Espírito Santo lhe sussurrou ao ouvido do coração um claro convite: deixa a tua ordem, a tua vida precedente, põe-te à minha disposição para uma obra que eu te indicarei. Entre as filhas de Madre Teresa de Calcutá, este dia 10 de setembro de 1946 é recordado com o nome de Dia da Inspiração. Quando se trata de decisões de importância para nós mesmos ou para outros, a inspiração deve ser submetida e confirmada pela autoridade ou pelo próprio padre espiritual. Assim fez de fato Madre Teresa. Nós nos expomos ao perigo se nos confiarmos unicamente à nossa própria inspiração pessoal. As boas inspirações têm algo em comum com a inspiração bíblica, à parte, naturalmente, a autoridade e o alcance, que são essencialmente diversos. Deus disse a Abraão: o Senhor falou a Moisés. Este falar do Senhor não era algo de diverso do que aconteceu nas inspirações da graça. A voz de Deus também no Sinai não ressoava ao exterior, mas dentro do coração, sob forma de clareza, de impulsos originados pelo Espírito Santo. Os 10 mandamentos não foram inscritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Nos é até difícil de imaginá-lo, mas no coração de Moisés, que depois inscreveu em tábuas de pedra. Foi sob o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. Eram eles a falar, mas movidos pelo Espírito Santo. Repetiam com a boca o que escutavam no coração. Deus, diz o profeta Jeremias,
grava sua lei nos corações. Toda fidelidade a uma inspiração é recompensada por inspirações sempre mais frequentes e mais fortes. É como se a alma se exercitasse para chegar a uma percepção sempre mais clara da vontade de Deus e a uma maior facilidade ao cumpri-la. O problema mais delicado, continua o cardeal Raniero Cantalamessa, acerca das inspirações, foi sempre o de discernir aquelas que vêm do Espírito de Deus daquelas que provêm do Espírito do mundo, das próprias paixões ou até do Espírito do maligno. Foi sobretudo para responder a esta exigência que Santo Inácio de Loyola desenvolveu a sua doutrina sobre o discernimento. Sinto quase vergonha de falar sobre esse tema nesta sede. Lembramos, irmãos, que o Papa Francisco era jesuíta e conhecia muito bem o tema e havia terminado há pouco tempo as 14 catequeses sobre o discernimento. E Padre Raniero Cantalamessa estava pregando para ele e para os cardeais. Mas vamos falar pelo menos de alguma coisa, continua Padre Raniero. O Santo Inácio nos convida a observar as intenções, ele chama de espíritos, que estão por trás de uma escolha e as reações que ela provoca. Sabe-se que o que vem do Espírito de Deus traz consigo alegria, paz, tranquilidade, doçura, simplicidade, luz. E o que provém do Espírito do mal, ao contrário, traz consigo perturbação, agitação, inquietação, confusão, trevas. O apóstolo Paulo põe isso em evidência contrapondo os frutos da carne, inimizade, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, invejas, e os frutos do Espírito, que são, ao contrário, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, autodomínio. Na prática, as coisas, é verdade, são mais complexas. Uma inspiração pode vir de Deus e, apesar disso, causar uma grande perturbação. Mas isto não é devido à inspiração doce e pacífica, como tudo o que vem de Deus. Antes, nasce da resistência a esta inspiração, ou do fato dela nos pedir algo que nós não estamos prontos a lhe dar. Se a inspiração for acolhida, o coração logo se encontrará em uma paz profunda. Deus recompensa cada pequena vitória nesse campo, fazendo com que a alma sinta a sua aprovação, que é a alegria mais pura que existe nesse mundo. Um campo no qual é importante praticar o discernimento, além daquele das intenções e das decisões, é o âmbito dos sentimentos. Nada é mais traiçoeiro do que o amor. A natureza é habilíssima em deixar passar, como proveniente do espírito, o que ao invés provém da carne. Neste campo, é mais do que nunca necessário levar em conta o conselho que o poeta latino Ovídio dava justamente a propósito dos males do amor. Resiste desde o início. O remédio chega tarde demais, quando por longos adiamentos o mal já criou raízes. Ou seja, explicamos nós com a nossa linguagem, não se dialoga com a serpente, não se conversa com a tentação. É preciso resistir desde o primeiro instante. O remédio torna-se inútil quando, por sucessivos adiamentos, o mal já lançou raízes profundas. Não se deve conceder brechas nem alimentar ilusões. Diante de paixões desordenadas, o único caminho seguro é cortá-las pela raiz. Quanto mais se tolera, mais o coração se enreda e então até o remédio perde a força. Resiste ao mal desde os seus primeiros sussurros. Quando se toleram as paixões desordenadas, mesmo sob pretexto de controle, o mal alastra-se silenciosamente e enraiza-se na alma. Não se pode negociar com aquilo que desfigura o amor verdadeiro. Diante do que fere a pureza do coração,
é preciso cortar pela raiz, com decisão, oração e abandono no Espírito Santo. Porque quando o coração já se enredou, até mesmo a luz do remédio pode encontrar a porta entreaberta demais para entrar. Santo Inácio dizia: é próprio do inimigo enfraquecer, inquietar, lançar obstáculos, perturbando com falsas razões, para impedir de avançar. Por isso devemos resistir desde o princípio. O fruto concreto desta meditação deve ser uma decisão renovada de nos confiarmos em tudo e por tudo à guia interior do Espírito Santo, como uma espécie de direção espiritual. Devemos todos nos abandonar ao Mestre interior que nos fala sem tumulto de palavras. É mais fácil do que pensamos, porque Ele fala dentro de nós e nos ensina tudo, nos instrui sobre tudo. Às vezes basta um simples olhar interior, um movimento do coração, um momento de recolhimento e oração. Acolher as inspirações é importante para todo cristão. É vital para quem tem funções de governo na Igreja. Só assim se permite ao Espírito Santo guiar a sua Igreja mediante seus representantes humanos. De uma inspiração divina acolhida corajosamente pelo Papa São João XXIII, nasceu o Concílio Vaticano II. Da mesma forma, depois dele nasceram outros gestos proféticos, que aqueles que vieram depois de nós perceberão. Irmãos, devemos nos abandonar ao Espírito Santo, como as cordas do violão se abandonam aos dedos de quem está tocando. E pensando em tudo isso, vamos ouvir de novo este trecho, renovando o nosso abandono ao Espírito. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com os judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós, entre os quais passei anunciando o Evangelho. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Podemos parar um pouco agora e sublinhar as frases que mais nos atingem.
Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito de abandono ao Espírito Santo na total humildade, na busca do discernimento, mas na escuta profunda do Espírito Santo. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Guiados pelo Espírito, paz e alegria a todos. Seguindo com discernimento as moções interiores. Paz e alegria a todos. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus,
o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo.